Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí é aquela continuação que eu falei para você, que é gravar num vídeo à parte dos nossos fatores que alteram a frequência gênica, ainda dentro de é, genética de populações, beleza? Ou equilíbrio de Hardenberg. O que eu estava falando com vocês? Ficou faltando essa parte de fatores que alteram a frequência gênica, tá, de uma população e também a parte do que é efetivamente esse equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tá? Equilíbrio de Hardy-Weinberg, Weinberg, eu não sei ao certo o nome do cara, a pronúncia do sobrenome, mas enfim. Começando pelos fatores que vão alterar essa frequência. Eu tenho o que eu chamo de processos sistêmicos e processos dispersivos. Nicolas, que que é isso? Para eu não xingar, que vai ficar gravado. Então, que parada é essa? Que doideira é essa? Basicamente, o que se precisa saber? Processos sistêmicos, a gente conhece a magnitude e a direção. Como assim magnitude e direção, Nicolas? Eu consigo avaliar o quanto aquilo se altera, a magnitude, e em qual sentido aquilo se altera, a direção. Por exemplo, migração, mutação e seleção. Esses são processos sistêmicos porque eu sei o quanto aquilo se altera, a magnitude daquela alteração de uma determinada população, e eu sei a direção. Por exemplo, está tendendo para uma maior frequência de determinado alelo. Está tendendo para uma menor frequência de determinado alelo. Isso é a direção. A tendência da alteração dessa frequência. Eu sei a direção, beleza? E a magnitude é o tanto, é a quantidade que aquilo se altera. Beleza? Já em processos dispersivos, eu só sei a magnitude. Eu não consigo determinar a direção. Beleza? Aí eu teria, por exemplo, o que a gente chama de oscilação gênica ou deriva gênica. Beleza? Oscilação gênica e deriva genética, oscilação genética e deriva genética são como se fossem sinônimos nessa situação. Beleza? Já vou explicar isso para vocês melhor. Tranquilo? Mas começando por processos sistêmicos. A migração, o que vem a ser a migração? Ela é a alteração do número de indivíduos da população. Porque você tem a introdução ou a retirada de indivíduos dessa população. Beleza? Isso daí seria uma alteração, tá? Um fator que vai alterar a frequência gênica daquela população. Por quê? Ou aumentou o número de indivíduos que vieram para essa população, ou diminuiu o número de indivíduos que saíram dessa população. Beleza? De qualquer maneira, se entraram mais indivíduos homozigoto dominantes, ou se saíram mais indivíduos heterozigotos, eu vou ter uma alteração na frequência daquela população. Beleza? Tranquilo isso? Aí quanto mais. Como é que eu posso dizer? Quanto mais variação eu tenho aí no contexto da migração, eu tenho o que eu chamo de fluxo gênico. Lembra de fluxo gênico? Se eu tenho ilhas de população, população A e população B, da mesma espécie, só que elas não estão no mesmo local, elas estão afastadas, existe uma barreira entre elas. Essa barreira impede o fluxo gênico. O que é o fluxo gênico? É literalmente entrada e saída de indivíduos daquela população. E esses indivíduos carregam com ele o quê? Os seus genes, tá? As suas características genéticas. Beleza? Então, quando eu tenho indivíduo da população A migrando para a população B e vice-versa, eu tenho um fluxo gênico. Dificilmente populações que estão conectadas por meio desse fluxo gênico conseguem sofrer um processo de diferenciação que a gente chama de especiação na evolução. Tá? No contexto evolutivo, o que gera uma especiação? Interrupção do fluxo gênico. Como é que eu interrompo esse fluxo gênico? Ou essas populações estão afastadas, ou existe uma barreira que vai impedir. Ou, em alguns casos, existe uma mutação que gera uma alteração impedindo o cruzamento entre os indivíduos dessa população. Beleza? Então, a migração, ela propicia, ela permite o fluxo gênico entre a população. Beleza? Isso aí são fatores que vão alterar a frequência gênica. Beleza? Eu sei a magnitude e eu sei a direção. Tranquilo? Mutação. O que é mutação? O que vem a ser uma mutação? É qualquer alteração que eu vou encontrar na característica do meu DNA. Tá? Eu tenho uma ordem de bases nitrogenadas na minha molécula de DNA. Se eu alterar essa ordem, por qualquer situação que seja,
A nível molecular, eu alterei essa ordem, eu troquei uma base por outra, eu troquei a base de posição, isso é considerado uma mutação. Beleza? E a partir dessa alteração da ordem das bases nitrogenadas ali, dos meus nucleotídeos da minha molécula de DNA, eu vou produzir um RNA a partir desse DNA mutado. Esse vai ser um RNA mutado que vai dar origem a uma síntese de uma proteína mutada. Beleza? Ah, Nicolas, a mutação só ocorre a nível de DNA? Aquela que é passada adiante, de geração para geração, sim. Aquela que é importante no contexto da nossa genética de população, sim. Mas existe aquela mutação que vai ocorrer no RNA. Por exemplo, na hora da transcrição do DNA para o RNA, eu transcrevi um RNA mutado, mesmo meu DNA não sendo mutado. Então foi um erro na transcrição. Vai gerar uma proteína mutada? Vai. Isso daí vai ser passado adiante? Não, porque o erro foi na transcrição. Na hora de emparelhar as bases nitrogenadas do meu RNA com a minha fita de DNA, eu emparelhei errado, para uma situação qualquer que tenha acontecido. Beleza? Isso não é hereditário. Agora, se a alteração foi no DNA, aí sim isso vai ser hereditário, aí sim vai ser importante nesse contexto da genética de população. Beleza? Aí existem dois tipos, o que eu chamo de recorrente ou não recorrente. Beleza? O nome já é autoexplicativo. Algo que é recorrente ocorre com determinada frequência. E algo que não é recorrente vai ocorrer apenas uma vez ou aquilo não vai se repetir. Beleza? Não numa frequência que venha influenciar a alteração dessa população. Beleza? Como assim? Me dá um exemplo de uma mutação recorrente. Uma mutação recorrente seria uma mutação que você vê na população aquilo se repetindo em populações diversas. Beleza? Imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui que eu estou inventando na minha cabeça. Tá? Imagine que o albinismo tenha surgido de maneira independente em diversas populações da espécie humana. Se esses eventos de alterações surgiram de maneira independente na população, isso é um indício daquela mutação ser recorrente. Por que é recorrente? Porque mesmo em populações que não existem fluxo gênico, não existe comunicação de genes ali, troca de genes, existiu esse mesmo tipo de característica. É um sinal de que essa mutação é uma mutação recorrente, é uma mutação frequente. É comum para aquela população esse tipo de mutação. Agora, se eu pego o que eu chamo de uma doença raríssima, uma doença genética extremamente rara, que eu encontro em uma população bem específica de uma região, sei lá, da Malásia, aquilo ali é não recorrente. Por que é não recorrente? Porque em nenhum outro lugar do mundo, em qualquer outra população que não tenha contato com essa galera da Malásia, tenha se reproduzido com eles, tenha um histórico de familiar, digamos assim, sanguíneo com eles, eu não encontro esse tipo de mutação. Então, mutação não recorrente. Isso é um exemplo, tá? Isso daí também pode ser que não venha a ser cobrado de vocês, tá? Mas só para deixar claro que existem essas duas possibilidades. Beleza? Então, qualquer mutação que altere a sua composição do DNA, a ordem dos seus nucleotídeos, das suas bases nitrogenadas, ou os tipos de bases nitrogenadas, tá? Vai ser um fator que vai influenciar, que vai alterar a frequência genética da população. Eu também consigo calcular a direção e a magnitude, beleza? E por último, a seleção, tá? Seja uma seleção que a gente conhece como seleção natural, que são aqueles indivíduos mais aptos a sobreviver em determinado ambiente, levam vantagem reprodutiva, vantagem de alimentação, vantagem de competição, e por isso acabam gerando mais descendentes e passando assim suas características adiante, ou seja, num contexto de seleção artificial, que aí é o ser humano que está tendendo a controlar as variações. Por exemplo, o que a gente fez com cachorro, com boi, com cavalo, com porco, com galinha, com couve, com brócolis, com qualquer alimento, qualquer coisa que a gente use de alimento, a gente tende a fazer uma seleção artificial. Beleza? Não necessariamente a seleção artificial está ligada com biotecnologia no contexto de edição gênica, manipulação genética, transgênico, nem nada do tipo, tá? Uma seleção artificial vai ser o homem influenciando nas características daquela população. Quando a gente toma antibiótico, por exemplo, o que a gente faz é uma seleção artificial. Por quê? O que a gente está fazendo? Matando de maneira
é, intencional e controlada parte das bactérias que existem em nosso corpo. Beleza? Qual que é o meu objetivo quando eu tomo antibiótico? Matar as bactérias nocivas ao meu organismo. Só que ao mesmo tempo eu quero poupar as bactérias que não são nocivas ao meu organismo. Tem bactérias que são benéficas. Eu quero poupar essas bactérias, quero matar as nocivas. Eu estou selecionando. E é uma coisa que eu fiz de maneira artificial. Beleza? Ah, eu tenho um husky siberiano, um cão é muito similar a um lobo, por exemplo, tá? E eu quero transformar aquele bicho ali em um cachorro, que é um cachorro que vai me ajudar a tomar conta da casa, que vai me ajudar a, sei lá, fazer o pastoreio de ovelha, ou é um cachorro que vai me ajudar a caçar e tal. E eu começo a selecionar características daquele cachorro que vão ser mais vantajosas para que ele me auxilie no trabalho que eu quero. Então, esse cachorro passa a ter um nariz maior para um melhor faro, esse cachorro passa a ter, sei lá, é, pernas maiores para correr mais rápido e assim por diante. Beleza? Isso aí seria uma seleção artificial. Tanto seleção natural quanto artificial são seleções que vão alterar a frequência gênica dessa população. Beleza? Também é processo sistêmico porque eu consigo determinar a magnitude e a direção. Beleza? E aí os processos dispersivos vão ser basicamente a oscilação genética, tá? Que é o que a gente conhece como deriva genética ou deriva gênica, tá? É um processo dispersivo de alteração da frequência gênica. Por quê? Porque ela vai ocorrer ao acaso, tá? Ela ocorre o que a gente chama por erro de amostragem, tá? Por que seria em populações pequenas um erro de amostragem? Porque se eu pego e faço eu faço a N amostral, eu tenho uma população de 1.000 indivíduos, aí eu pego ali 10 indivíduos e faço a extrapolação para esses 1.000 indivíduos. Tá? Quanto menor for essa população, em teoria, menor a população em relação ao meu N amostral. Em teoria, mais correto vai ser essa minha extrapolação. Se eu pegar 100 indivíduos de uma população de 1.000 indivíduos, eu vou ter uma extrapolação mais verossímil. Se eu pegar, por exemplo, 10 indivíduos de uma população de 100.000 indivíduos, a minha extrapolação ela tem maior chance de erro. Beleza? Consegue entender isso que eu estou falando? É... Mas o que seria essa oscilação genética ou essa deriva genética? É porque existe um processo dentro do contexto evolutivo que a gente chama de deriva genética. Pensa comigo no termo deriva. Quando você fala que um indivíduo que estava num barco que naufragou, ele está agora no mar, ele está à deriva. Tá? Isso quer dizer o quê? Que ele está sem controle da sua direção. Ele vai ser levado pelo vento, ele vai ser levado pela maré, ele vai ser levado pelas ondas. Ele está à deriva. Você está navegando, o barco perdeu o motor. Você não consegue ligar o motor, você não tem remo, você não tem vela, você não tem nada no barco. Você está à deriva nessa situação. Você não tem controle para onde você vai. Então, a deriva gênica são fatores que vão de maneira aleatória, de maneira randômica ou de maneira estocástica, são três sinônimos aí para o mesmo termo, que vão alterar essa característica genética de uma população. Beleza? Então, basicamente, eu quero dizer que a deriva genética ou oscilação genética seria a alteração da frequência gênica dessa população sem que a gente consiga fazer uma previsão de direção. É literalmente ao acaso. Beleza? Então, justamente por ser ao acaso, eu não consigo determinar a direção. Por isso que é um processo dispersivo. Tranquilo, galera? Então, a próxima parte aí é aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Eu achei que eu tivesse colocado o nome completo, eu não coloquei. Enfim, GH Hard é o cara aí que leva o nome do equilíbrio de Hard e Weinberg. E esse W. Weinberg, Wilhelm Weinberg, não sei, estou inventando, gente. Mas enfim, são dois pesquisadores diferentes. Esse camarada aqui, se eu não me engano, é inglês, ele era um matemático inglês, e esse camarada aqui, se eu não me engano, era um médico alemão, que no mesmo momento, na mesma época, lá em 1908, eles chegaram a informações muito similares sobre a variação da frequência
gênica de uma população. Beleza? Eles publicaram mais ou menos na mesma época. Aí depois, o pessoal estudando esse assunto, fizeram um compilado, uniram as duas teorias, hipóteses, enfim, as propostas desses dois pesquisadores numa coisa única. Beleza? Então não é tipo o nome e o sobrenome do cara. Hard Weinberg. Hard é um cara, Weinberg é outro. Weinberg. Enfim, vocês entenderam. Beleza, o que seria esse equilíbrio de Hard e Weinberg? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, vocês vão encontrar isso como lei, como equilíbrio, como princípio, tá? E às vezes até como teoria. O que isso vai diferenciar para vocês? Existe a lei de Hard e Weinberg. O que seria essa lei? É aquela representação matemática, tá? Que é o que vocês conhecem aí como, sei lá, binômio de Newton, não sei. É o P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado. Isso é a lei de Hard-Weinberg. Beleza? O que seria o equilíbrio? É quando a população ela se mantém em equilíbrio de frequência gênica e de frequência alélica. Ela não altera com o passar do tempo a sua frequência gênica e a sua frequência alélica. Aí eu estou me referindo ao equilíbrio. Beleza? A lei está se referindo à parte da equação. O equilíbrio está se referindo ao resultado dessa equação, digamos assim. Beleza? E o que seria a teoria? É o que está por trás, o que está sustentando isso daí. Beleza? Então vamos lá. Condições aí para que exista o equilíbrio de Hard-Weinberg. Uma população tem que ser suficientemente grande, tá? Ou seja, uma população tendendo ao infinito. Já começa por aí, tá? O acasalamento deve ser ao acaso. O que é um acasalamento ao acaso? Qualquer indivíduo da população consegue se acasalar com qualquer outro indivíduo da população, independente do tamanho da população. Imagina, por exemplo, a população humana no planeta. Em teoria, qualquer ser humano consegue se acasalar com qualquer outro ser humano. Por quê? Hoje em dia a gente tem navio, a gente tem avião que permite a gente ultrapassar barreiras geográficas. Isso não acontece na natureza para outras populações, por exemplo, que existem barreiras geográficas que vão limitar a movimentação dessas populações. Tá? Ausência de mutação, migração e seleção. Nicolas, mas esses são fatores que você diz que altera a frequência. Justamente. A ideia é se manter equilíbrio, não alterar a frequência. Então você tem ausência de mutação, migração e seleção. E as frequências gênicas e genotípicas permanecem constantes de geração em geração. Porque justamente não vão existir esses fatores que alteram a frequência. Esses daí são os princípios para que exista o equilíbrio de Hardenberg. Beleza? Que vocês podem perceber por isso que é como se fosse um equilíbrio teórico, tá? Então, como é que vai funcionar isso? Considerando a geração de pais com as seguintes frequências gênicas e genotípicas. Tá? Aqui a gente tem o genótipo azão, 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 azim e azim, azim. Beleza? E o gameta azão e o gameta azim. Beleza? E as frequências D, H, R, P e Q. O que eu vou encontrar então? União ao caso dos gametas, porque é uma possibilidade de cruzamento de qualquer indivíduo da população com qualquer outro indivíduo. Por que eu estou falando que isso é teórico, gente? É porque, obviamente, se a gente considerar a própria população humana, vai existir um cruzamento preferencial. O que é um cruzamento preferencial? Se você pegar determinadas religiões, determinadas culturas e determinadas sociedades, existe um cruzamento preferencial. Por exemplo, se você pegar aí o povo judeu, eles têm uma preferência, eles têm uma tendência de que os seus indivíduos se relacionem somente com os seus indivíduos. Beleza? Assim como em determinada época você tinha essas questões de castas na Índia, não sei como é que está hoje em dia, como é que funciona hoje em dia, mas existe um cruzamento preferencial. Lá no passado, aquele contexto de, não, minha filha ou meu filho só pode se relacionar com famílias de posse, não sei o que lá. Existe um cruzamento preferencial, beleza? Hoje em dia, esse cruzamento preferencial, em determinadas sociedades, ele vai estar um pouco diferente. Esse cruzamento preferencial não vai ser mais em relação, por exemplo, talvez a nomes de família ou coisa do tipo, a posses e tal. Talvez seja mais relacionado com o que a mídia constrói aí pra gente de um biotipo, de um padrão ideal. Beleza? Quando você olha e vê, eu acho aquilo bonito, e você faz
uma, uma avaliação, uma votação, uma enquete, você faz constrói um quadro de votação dos indivíduos da população, qual que seria um parceiro ideal para você? E você limita ali, tipo, as possibilidades. Por exemplo, a pessoa é alta ou baixa, a pessoa é gorda ou magra, a pessoa é isso, aquilo. E você faz um negócio desse numa população, você vai ver que eles tendem a um mesmo padrão, um mesmo biotipo. Tá? Hoje em dia, muito mais por influência da mídia, tá? Por uma construção midiática que a gente tem aí, mas naturalmente existe essa tendência. Tá? Biologicamente falando, existe a tendência. O que acontece é que na natureza essa tendência ela vai variar de população para população. Então, por exemplo, considerando as populações diversas do nosso planeta, pensando a nível, por exemplo, regional, tá? A nível de cidade, por exemplo, você teria populações de cada cidade. Quanto mais afastada de outras cidades essa cidade fosse, maior seria uma tendência ali, um padrão específico daquela cidade. Então, isso é um cruzamento preferencial, que ele tem uma tendência. Então, o cruzamento ao acaso é o que a gente está considerando aqui, beleza? Como se não existisse preferência ou tendência nenhuma. Então, vamos lá. Uma fêmea heterozigota, tá? Azão, azinho, frequência do alelo azão P, frequência do alelo azinho Q. Um macho heterozigoto azão azinho, frequência do alelo azão P, frequência do alelo azinho Q. Eu tenho o quê? Azão, azão, P ao quadrado. Azão, azinho, PQ. Azão, azinho, PQ. E azinho, azinho, Q ao quadrado. Chegamos no binômio de Newton. Chegamos à nossa equação. D mais H mais R igual a 1, que é a mesma coisa que P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1. Que é a mesma coisa que P mais Q igual a 1. Se você pegar P mais Q igual a 1, beleza. Você pega P mais Q, parênteses, ao quadrado. 1, parênteses, ao quadrado. O quadrado de 1 é 1. O quadrado de P mais Q é o quê? P mais Q vezes P mais Q. Você faz aquela distributiva, você tem o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? É a mesma coisa que homozigoto dominante, mais 2 vezes heterozigoto, mais homozigoto recessivo. Beleza? Aí a gente tem isso aqui, que seria aplicando a equação abaixo, que é a equação relacionada a esse equilíbrio de Hardy-Weinberg, tá? Que é o que a gente chamaria também de lei. Tá? P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Frequência do alelo A. Ele é o quê? P ao quadrado mais meio de 2PQ. Por que ele é meio de 2PQ? Porque quando você considera a frequência do alelo azão, você está considerando P. Beleza? E aqui ele tem 2PQ. Então você quer o quê? Um P de 1PQ e um outro P de 1PQ. Então você quer meio de 2PQ. Beleza? Você vai encontrar o quê? P vezes P mais Q, que vai ser igual a P. Beleza? Frequência do alelo Q, que é o quadrado, mais meio de 2PQ. Vai ser Q vezes P mais Q, que vai ser igual a Q. Beleza? Aí eu tenho aquela outra expressão que eu falei para vocês. Se eu falar que P mais Q igual a 1 é a mesma coisa de eu falar para você que P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado é igual a 1. Tá? P mais Q é igual a P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. É a mesma coisa para a gente aqui. Beleza? Por quê? Colocando o quadrado em P mais Q e o quadrado em 1, a gente chega nessa equação. Beleza? Então, aí no teste x ao quadrado para o desvio. O que seria esse teste x ao quadrado para o desvio? É para a gente analisar como é que seria isso em números. Tá? Ó, aquela mesma quantidade de 300 indivíduos homozigotos dominantes, 500 indivíduos heterozigotos, 200 indivíduos homozigotos recessivos, totalizando 1.000 indivíduos. Tá? Qual que é a frequência genotípica? Ué, se eu tenho 300 indivíduos azão, 0,30
para homozigoto dominante. 500 indivíduos azãozinho, 0,50 para indivíduos heterozigotos. 200 indivíduos azinhazinho, 0,20 para indivíduos homozigoto recessivo. Tá? Totalizando 1 aqui. Frequência gênica, P é igual a 55. Por que P vai ser igual a 0,55? Porque como é que você vai descobrir quem é P? P, para você, representa o alelo azão. Você vai ter o quê? 2 vezes 300 mais 1 vez 500 sobre 2.000. Beleza? Nicolas, por que sobre 2.000? Porque 2.000 seria o total de alelos. Beleza? Seria o total de alelos considerando uma população de 1.000 indivíduos. A mesma coisa você vai fazer para o Q, só que em relação ao alelo azinho. Tá? 2 vezes 200 mais 1 vezes 500 dividido por 2.000. Você encontra 0,45. P mais Q é igual a 1. Então, a frequência de azão é igual a P ao quadrado. Tá? O que é esse N aqui para mim? Que é igual a 0,3025 vezes 1.000. O que é esse 2PQ aqui para mim? Que o N vai ser igual a 0,495 vezes 1.000. E o que é esse Q ao quadrado aqui? Que o N vai ser também a mesma coisa que lá, vezes 1.000. 3.025 vezes 1.000, que vai dar 202,5. O que é essa variação aqui para mim, que eu encontro? Esse daí é o teste x ao quadrado para o desvio. Esse daqui seria o desvio que a gente encontraria para a frequência de homozigoto dominante, para a frequência de heterozigoto e para a frequência de homozigoto recessivo. Beleza? Aqui o valor está errado, gente. Aqui o valor está errado. Tá? Aqui era para ser 302,5 e não 202,5. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de teste x ao quadrado para o desvio. Isso não vai cair para vocês no vestibular, só estou falando para vocês que seria tipo uma prova real que é feito. Tá? Beleza? O que é importante você lembrar então? Que quando eu falo da lei de Hardy-Weinberg, as propriedades da população para um loco vão considerar o quê? As frequências genotípicas dos descendentes, sob acasalamento ou acaso, igual eu falei para vocês, não pode ter a tendência, não pode ser algo preferencial. Tá? Dependem somente das frequências gênicas na geração dos pais e não da frequência genotípica. Por que não da genotípica? Porque o que o pai manda adiante é o gene e não o genótipo. Beleza? É aquele negócio. Você tem um cruzamento de um pai homozigoto dominante com uma mãe heterozigota. O pai só pode mandar o alelo azão. A mãe pode mandar um alelo azão e azinho. Então, o que eu levo em consideração? O alelo e não o genótipo. Beleza? Independente das frequências genotípicas da geração paterna, o equilíbrio é atingido em uma geração. Por que o equilíbrio é atingido em uma geração? Porque se eu tenho uma população suficientemente grande, tá, existe uma tendência natural de equilíbrio. Tanto é que, se você analisar, por exemplo, determinado tipo de nanismo, a condroplasia é uma característica dominante. Se você olhar para o albinismo, é uma característica recessiva. Por que no planeta você não tem uma maior parte da população anã e uma maior parte da população e não existe mais pessoas albinas, já que é uma característica recessiva, a tendência dela ser passada adiante, em teoria, por ser recessiva, é muito menor, em termos probabilísticos, né? E já uma característica dominante, em termos probabilísticos, muito maior de ser passada adiante. Por que a maior parte da população não por exemplo, não tem nanismo, a condroplasia, e não existe mais pessoas alpinas na população? Se você tem nanismo e a condroplasia como uma característica dominante e o albinismo uma característica excessiva. Porque existe independente das frequências genotípicas da geração paterna, né, existe a tendência de um equilíbrio entre gerações. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você tem uma geração, pensa na geração do pai de vocês, imaginando que todos eles são de uma mesma geração. Se você tem uma frequência X e uma frequência Y, para o alelozão, frequência X, para o alelozinho, frequência Y. A geração de vocês, que é a geração seguinte, não consegue alterar muito da frequência X para a frequência Y. Então, a variação nas frequências alélicas de uma geração para outra é baixíssima. Beleza? Então, existe aí uma tendência de equilíbrio
entre essas frequências passando de uma geração para outra. Você percebe uma diferença de frequência alélica quando você pega gerações afastadas. Gerações próximas, você não percebe tanta diferença na frequência assim, porque existe essa tendência ao equilíbrio, tá? Mantidas as condições específicas para o equilíbrio, as frequências gênicas e genotípicas permanecem constantes após, perdão, geração após geração. O que isso quer dizer? Uma população suficientemente grande, ausência de migração, ausência de seleção, ausência de mutação, sem cruzamento preferencial, cruzamento ao acaso, tudo isso. A tendência é que as populações se mantenham em equilíbrio. Nicolas, mas as coisas acontecem no nosso planeta. Tem seleção natural, tem seleção artificial, tem migração, tem cruzamento preferencial, tem isso tudo. E você acabou de dizer que de uma geração para outra existe uma manutenção do equilíbrio. Sim, mas ao longo de várias gerações você vê uma variação desse equilíbrio. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Espero que tenha ficado claro. Grande abraço e bons estudos!